você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pecar contra essa pessoa? Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Pessoal, é isso aí então, vocês acabaram de ver aí o relato, né, do pastor presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo, esse vídeo é apologético e esclarecedor. Primeiro, eu não tenho nada contra a instituição Igreja do Evangelho Quadrangular. Veja bem, eu estou fazendo uma apologia, um discurso de defesa, aquilo que Pedro falou em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Poderia ser presidente da Quadrangular, da Assembleia, da Metodista, da Batista, da Congregação. Falou coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico, com a palavra de Deus, qualquer apologista com bom senso vai ter que refutar e desmentir à luz da palavra de Deus, porque ou ele está falando a verdade ou Jesus. A gente tem que escolher. Porque o texto de Mateus, que eu vou dar aqui para você acompanhar, Mateus capítulo 12, onde fala a respeito do pecado de blasfêmia, o pecado que não tem perdão, então é o Senhor Jesus falando. Então você fica com Jesus ou fica com o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular? O meu vídeo, então, seja bem-vindo novamente, o meu vídeo hoje é o pecado que não tem perdão. Eu já tenho um vídeo que eu fiz em 2013, está lá no YouTube, inclusive foi muito bem visualizado e abençoou a vida de muitas pessoas. O pecado que não tem perdão, tem 45 mil visitas. Então, é um texto bíblico complexo e que nós, como pregadores, professores, mestres, temos que ensinar o povo de Deus a respeito desse tema. O pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto bíblico é Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 32. E também Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. A blasfêmia contra o Espírito Santo vamos ler um pouco o texto aqui. Vou ler um pouco o texto. O vídeo vai demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai abençoar, que você tem um tempo disponível. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã. Vamos lá, então, para o texto que eu citei, que é Mateus, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 31 e 32 somente. Você lê na sua casa aí toda a narrativa, né? Porque através do contexto desse texto, toda a narrativa, você já vê o que é o pecado, qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz assim, Mateus, capítulo 12, versículo 31. Por isso eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O versículo 32 diz assim, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século e nem no futuro. Outras linguagens fazem uma outra colocação, uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo, no porvir, na eternidade. Então é muito sério. A gente precisa, como igreja, como salvos em Cristo Jesus, entender esse texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 32, que se diz a blasfêmia dos fariseus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, para você que não sabe, para você que já queria saber, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma ação feita pelo Espírito Santo. Todo o contexto de Mateus capítulo 12, que eu acabei de falar aqui, li o versículo 31 e 32, responde. Eu não entendo, sinceramente, como um pastor presidente de um ministério, não conseguir alcançar esse ensinamento claro nas Escrituras. Então, eu não tenho nada contra essa igreja, essa instituição, muito pelo contrário, as primeiras sementes do Evangelho foi colocada na minha vida no ano de 1984, quando tinha santuário em casa, e quem dirigia o santuário era o pastor Silvio. Eu acho que ele não está mais nessa denominação, mas ele continua um servo de Deus, pastor Silvio. Fazia santuário. Eu casei na Igreja do Evangelho Quadrangular no ano de 1996, no bairro da Vila Sabiá. Era o pastor Vanderlino na época. Também eu acho que o pastor Vanderlino não está mais no ministério da Igreja Quadrangular. Então, eu tenho muitos amigos lá.
Então, o que que eu quero fazer? Eu quero colocar o que ele falou, vocês viram aí, acompanharam no vídeo, não foi só isso que ele falou várias heresias, várias coisas que chocam a palavra de Deus, não tem nada a ver, mas eu quero me apegar aqui na blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que é o pecado. Então, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, vale falar aqui também, em Mateus 12:31, portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então Jesus foi enfático. Tem umas certas igrejas, denominações, ramificações evangélicas que ensinam sobre pecado de morte, pecado disso. O único pecado que não tem perdão, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 12. Ô Jefferson, você está querendo jogar pano em pecado? Não, pecado é pecado. É pecado em qualquer lugar, roubar, matar, adulterar, prostituir. É pecado. Pecado é pecado e separa o homem de Deus. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus falou que todo pecado, inclusive adultério, prostituição, fornicação, roubo, né, será perdoado. O pecador ele tem que se arrepender, ter uma metanoia, uma mudança de mente, se arrepender e voltar-se para o Evangelho, para Cristo, que cura, que liberta e que transforma o homem. Mas o texto aqui é claro, todo, Mateus 12:31, diz que todo, por isso que eu vos digo, que todo pecado será perdoado aos homens. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, né? A ofensa, o pecado que não tem perdão, que a Bíblia ensina, e ensina, existe esse pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós vemos na narrativa desse texto aqui, que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir aquilo que é obra do Espírito Santo a Satanás. Foi o que Jesus fez, né? Vamos ler o texto inteiro? Vamos narrar o texto inteiro? Lembrando que eu estava falando aí, então eu não tenho nada contra ninguém da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho muitos amigos lá e quero continuar tendo, um povo maravilhoso, muita gente abençoada, muita gente salva nesse ministério, mas a liderança está deixando a desejar. Mateus 12, do 22 em diante, diz assim: trouxeram então um endemoniado, cego e surdo, e de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Uma pergunta. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? É outra pergunta. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos? Outra pergunta. Portanto, eles mesmos vos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? É outra pergunta. Quem não é contra mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O versículo 31 diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra de ofensa, xingo, blasfêmia contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Outro texto que eu dei para vocês é Marcos 3. Eu vou ler também aqui Marcos 3, 28 e 29, que diz assim. O texto de Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É mais forte, está concretizando o que eu tenho acabado de falar, né? Então é isto. O pecado que não tem perdão, qual é, Jefferson? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir nesse texto de Mateus capítulo 12, a gente viu, e aqui Marcos também, né? Que Jesus estava ali sendo usado, sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo, fazendo a obra de Deus que Jesus fazia, né? Quando ele estava aqui na terra. E os fariseus atribuíram aquela obra que era do Espírito Santo a Satanás. Então, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é este. Você vê uma pessoa
um homem, uma mulher de Deus, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo e você atribuir aquele trabalho a Satanás. É muito sério isso. Olha o que Marcos 3:29 diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Será que o pastor presidente não leu esse texto aqui? Não acredita nesse texto? Eu acredito. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, e que nos ensina, né, o manual do fabricante, como diz alguns pastores aí. Então isso é muito sério. Aí você está perguntando, você deve estar perguntando, eu já me perguntei, será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Não, só você sentindo a vontade, o desejo, o arrependimento, a busca por Deus, é sinal que você não blasfemou, porque a pessoa que blasfemou, ela já é réu, como diz aqui Marcos 3:29, ela é réu do eterno juízo. Então ela está destituída já, ela apostatou completamente. Ela pode falar de Deus um monte, entra por aqui, sai por aqui, ela não quer saber de Deus, de Jesus, de salvação e de vida eterna. Vou voltar a ler aqui Marcos 3:29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por quê? Porque eles falaram que Jesus era um demônio que estava usando Jesus, e era o Espírito Santo. Isso é muito sério, é ensinamento da palavra de Deus, é texto sagrado, é Mateus, é Marcos, é a Bíblia, é o Senhor Jesus que falou. Então vamos tomar cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que examinar a palavra de Deus, questionar o que eu estou fazendo aqui através da apologética, questionando que esse pastor aí, dessa denominação, dessa instituição, muito grande no Brasil, por sinal, fez um trabalho maravilhoso, né, na cidade de Votorantim. A minha família, quase toda praticamente, foi alcançada pelo trabalho da família Tomasi, quando estava na direção da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Votorantim. Então, frise bem, marque bem, não torça as minhas palavras, porque eu sei o que eu estou falando aqui. Deus tem me usado nessa área de conhecimento e de apologética, e eu gosto de estar esclarecendo. Então não tenho nada contra a instituição, contra o povo de lá, mas contra aquilo que esse pastor presidente falou, que não tem nada a ver com o texto. Tá chamando, ele praticamente chamou Jesus de mentiroso, né? Na verdade, porque foi Jesus que falou aqui, Mateus 12, né? Então é sério demais. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar. Nós estamos vivendo assim, tempos difíceis, cumprimento da palavra de Deus, né? Acabamos de sair de uma pandemia, estamos praticamente numa pandemia ainda, vem a guerra aí, né, entre Rússia e Ucrânia, então e a gente vai ver que vai acontecer muitas coisas, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. As profecias desta palavra se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, fique com Deus, acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais. Vamos tomar um cafezinho ali com Noronha, que você possa estar esclarecido à luz desse texto. Não entendeu? Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 32, e também Marcos capítulo 3, do versículo 28 ao 29. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma ação feita pelo Espírito Santo. Todo o contexto de Mateus capítulo 12 explica esse tema, que parece tão complexo, mas não é. Nós devemos ler a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus está acima da palavra do pastor, do ancião, do cooperador, do guru, do padre, de qualquer líder religioso. Ela é a palavra de Deus que nos guia, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela também nos santifica, como disse Jesus na oração sacerdotal em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.